Hoje fiz uma prática longa de cerca de 1h30 depois de uma corrida intensa no parque. Aconteceram fenômenos muito curiosos e intensos. Hoje, o suco estava fortíssimo, parecia quase fora de controle. Quando sentei e dei algumas respiradas, já estava sentindo sensações como ereções e leves energias subindo na cabeça. De uma certa forma, isso foi até uma distração. Parecia que eu queria saltar direto para o segundo jhana. Mas Pete demorou um pouco para aparecer e eu busquei conter esses sucas, até que conseguisse ancorar em Pete. Pete sumia, mas os leves sucas continuavam presentes. Assim que Pete aparecia, já me dava vontade de trocar o foco precipitadamente para esses sucas, mas aí Pete desaparecia antes de eu conseguir ancorar. Então, depois de retomar para Anapana várias vezes, tive um pouco mais de sucesso em ancorar em Pete e os sucas presentes se amplificaram, mas me pareceu que o Pete não iria ficar mais forte do que estava. Então mudei para suca de vez e me permiti concentrar nessas sensações que estavam presentes desde o começo da prática. Foi um segundo jhana longuíssimo e extremamente prazeroso, pois tive uma enxurrada de pensamentos eróticos e ereções. Por algumas vezes realmente achei que ia ter literalmente um orgasmo sozinho. Essas sensações se alternaram com uma emotividade muito intensa, por outros momentos achei que fosse chorar de emoção também. Isso tudo ficou se repetindo muitas vezes. Confesso que estava gostando bastante, e por mais que parecia estar meio entorpecido com os prazeres emocionais e sexuais, escolhi não suprimir eles a princípio. Já fiz isso demais na vida. Essas coisas se repetiram como ciclos várias e várias vezes. Bastava concentrar em alguma energia que subia pela cabeça e que logo vinham pensamentos eróticos ou uma emoção forte. Deixei isso acontecer pelo tempo que fosse necessário, até mesmo explorando e brincando com essas possibilidades com curiosidade. Algumas vezes senti que a bola estava baixando e iria me encaminhar para o terceiro jhana. Então intencionei descer, mas por várias vezes outro ciclo ascendente começava e interrompia a descida, retornando a essas sensações e com um pano de fundo que se escurecia se agitando bastante novamente. Percebi que ia ficar o dia todo nisso, começou a ficar até chato depois de um tempo. Então dei mais algumas respiradas no momento para transicionar novamente para o terceiro jhana, no momento oportuno, e deixei os sucas que aparecessem simplesmente e serem naturalmente observados, sem concentrar neles para que eles não se amplificassem. Foi uma descida demorada, a energia demorou para cair e eu demorava para perceber as minhas distrações, mas ficou claro que a euforia foi gradativamente virando um sorriso suave e contente. Quando me distraía, voltava a atenção para esse contentamento, repousava nas sensações amplas das portas dos sentidos, como o fundo preto mais escuro e os sons ao longe. Fui gradativamente fazendo gestos de me entregar e me descansar, buscando em algum momento alcançar a sensação de equanimidade. Na descida, algumas vezes as sensações de peso do meu corpo pareciam sutilmente diferentes, especialmente na cabeça e braços. Como se a cabeça tivesse por vezes o peso meio tombando para o lado ou se ela tivesse se expandindo. Também notei que um suave ruído agudo, parecido com um white noise bem baixinho, se amplificava e ficava mais claro no campo da audição. Reparei que hoje os aromas não se amplificaram nenhuma vez, como vinha acontecendo nesses momentos de terceiro jhana nos últimos dias. Quando percebi que minha reatividade aos fenômenos já estava bem baixa, o fundo preto estava muito escuro e a suave alegria estava indo embora. Dei algumas respiradas fundas para buscar e fazer a transição para o quarto jhana. Essas respiradas ajudaram a diminuir mais ainda a distractabilidade e a falação mental, com trechos de músicas me distraindo mais que palavras nesse ponto. Me senti descendo ainda mais e me entregando e descansando mais no que compunha o momento presente. Também houveram algumas sensações de angústia com vontade de levantar da prática com o passar do tempo e o surgimento das dores. Mas encarei essas angústias como distrações e resolvi voltar para esse lugar de entregar-me e cada vez mais a minha reatividade aos fenômenos ia passando. Senti que estava caminhando para alguma equanimidade ou já estava com ela em algum grau. Então, nos momentos de boa concentração, as dores passaram a serem somente contempladas como dores, os sons apenas contemplados como sons, sem que os fenômenos me afetassem fortemente como normal.
Distrações mais fortes, como o alarme da minha roommate tocando diversas vezes, até me ajudavam a reconhecer as distrações presentes e sempre retomava pensando: tudo bem, é só um alarme, vamos voltar. E seguia, habitando esse oceano escuro de tela preta visual, com sons ao longe, bem claros, com um leve ruído no ouvido presente, buscando apenas habitar nos fenômenos, mais amplos e etéreos, sem reatividades. Até que rolou uma parada muito curiosa, difícil de descrever, talvez até engraçada, que eu não faço ideia do que foi ou não foi. Risos. Minhas pálpebras começaram a tremer muito forte e sem parar, como se tivesse fechado os olhos depois de focar por muito tempo na cassina. Então foi uma enxurrada de sensações acontecendo. Eu fui relaxando os olhos, o fundo preto foi ficando gradativamente mais claro e brilhante e com muito mais estática visual agitadíssima do que no segundo Giana, mas não tinha uma sensação de prazer ou emotividade forte. Também meus batimentos cardíacos foram lá em cima. Fui tentando me entregar a isso, concentrando e deixando isso se retroalimentar. Essas estáticas focavam cada vez mais no centro e nas bordas e ficavam cada vez mais vivas e intensas. Por alguns momentos essa claridade ficava esférica ou esferando-se e também meio que tinha uma tendência ao 360 graus ou a um surround. A claridade esférica ficava cada vez mais clara e formas vultuosas desfocadas e amórficas começaram a aparecer. Ao mesmo tempo, enquanto tudo acontecia, eu estava ansioso e com medo pelo que poderia aparecer. Teve uma sensação de que me parecia um pouco como se a realidade estivesse se desfazendo em uma claridade esférica com faíscas saltitantes. Eu tentava manter a calma e concentrar, pensava coisas até como: se aparecer uma divindade, anjo ou coisa do tipo, vou manter a calma e lembrar que tudo é mental. No meio desse turbilhão de ansiedades e medo com curiosidade e espanto, em algum momento levei a atenção para uma das imagens amórficas que estava lá nesse fenômeno visual, então a imagem do meu quarto se formou naturalmente e eu só pensei tipo: caralho, o que foi isso? Foi meio que como acordar de um sonho, pesadelo lúcido ou paralisia do sono. Meus batimentos cardíacos seguiam muito altos, eu percebi que estava simplesmente de olho aberto no meu quarto e que provavelmente a sensação de claridade estava aumentando à medida que naturalmente minhas pálpebras se abriam e que portanto não foi nada demais. Mas seguia com uma angústia-medo interno porque parecia que a realidade era menos real, meio Inception. Como se estivesse acordado dentro de um sonho e ainda estava dentro de outro sonho. Ou como se ainda tivesse uns 30% dentro de um sonho lúcido. Me perguntei naturalmente por que de se eu estar abrindo os olhos eu simplesmente não devia ver a imagem do colchão à minha frente com tudo mais, como só fui ver no final. Parece que na real foi um bug geral na minha placa de vídeo interna, risos, mas que me fez levar a entender que as imagens que eu vejo e entendo como mundo não são tão reais assim. Uma falha na Matrix, sei lá, uma dose homeopática de pílula vermelha. De certa forma me lembrou um pouco também os 3 dias que fiquei cego por causa de uma pancada nos olhos. Eu percebi a luz entrando, mas não via formas de nada. Só uma claridade que depois de uns dias foi evoluindo para vultos, até meu cristalino se recuperar e eu voltar a enxergar com formas. Por mais alguns minutos fechei os olhos e tentei voltar a praticar. Resolvi focar na dor na minha perna e contemplá-la somente como dor. Foi interessante, mas não estava fazendo isso muito bem. Então a angústia e o medo interno me levaram a ponderar que estava de bom tamanho por hoje. Abri novamente os olhos, ainda muito ansioso. Mas reparei que minha visão do quarto estava bem panorâmica e ampla. Me lembro que me olhei no espelho do banheiro e meu rosto parecia muito corado e vívido, com os olhos mais claros. Mas seguia bastante desnorteado e fui tentar me acalmar, tentando sentir que não estava ficando louco e que a realidade era mesmo real ainda, sei lá. Tomei uma água, sentei no sofá e fui respirando, peguei o celular, mas não me ajudou. Então fiquei ali quietinho por um tempo, até normalizar, e por sorte meu roommate chegou do trabalho contando como foi o dia. Risos.